Olá, boa tarde, tudo bem contigo? O NT Sul está começando agora com as principais informações e com dicas úteis para o teu dia a dia. Hoje eu vou bater um papo com a comentarista do quadro Dia de Terapia, a psicóloga Lisiane Omerich. Tem dicas importantes para a gente ter uma boa saúde mental este ano. E você vai ver também, Prefeitura de Cachoeira divulga obras de recuperação dos estragos das chuvas. Vamos mostrar quais pontos foram atendidos até agora. Você vai conhecer um novo empreendimento esportivo que abre as portas em Cachoeira do Sul hoje. O Fly Paddle vai ofertar aulas, quadras para a prática do esporte, gastronomia e entretenimento. Hoje tem o quadro Educacão com Francine Hernandes, com dicas bem legais para quem vai viajar e levar o doguinho junto. Se o seu cachorro é daqueles que quando você pega a chave do carro, ele já fica super agitado, correndo, querendo ir para o carro, ou ainda, quando você anda de carro, ele late excessivamente para tudo, vem com a gente que esse quadro é para você. E ainda, você consegue guardar um dinheirinho? Tarefa que não é fácil para a maioria dos brasileiros e exige disciplina. Hoje a gente vai contar a história de uma menina que tem um cofrinho e está juntando um dinheiro para viajar. E olha, tem boas dicas de educação financeira para esse começo de ano. E aí na sua casa, tem alguma tática também para guardar algum dinheirinho e até para ensinar isso também para os filhos? Conta pra gente, espaço aberto para sua participação por meio do nosso WhatsApp 51997697129. Você pode escrever nas lives facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Vem fazer o NT Sul com a gente, a edição de hoje já está no ar. O ano de 2023 foi o mais quente da história. A expectativa dos especialistas foi confirmada, segundo o Observatório Europeu do Clima Copérnicos. Os especialistas já esperavam e agora é oficial. O ano de 2023 foi o mais quente da história, com um aumento da temperatura média de 1,48 graus Celsius, praticamente o limite que a comunidade internacional impôs em Paris em 2015. O Observatório Europeu do Clima Copérnicos anunciou nesta terça-feira em seu relatório anual que a temperatura média mundial no ano passado foi de 14,98 graus Celsius, ou seja, 1,48 graus a mais que o clima da era pré-industrial. Este novo recorde supera o anterior, de 2016, em 0,17 graus. O histórico Acordo de Paris para combater as alterações climáticas foi assinado por quase 200 países em 2015 para tentar travar o aumento da temperatura média num máximo de 2 graus e, idealmente, em mais 1,5 graus Celsius. A temperatura média da superfície do mar, outro indicador importante, também está batendo recordes em todos os oceanos do mundo. Os indicadores marinhos são dados fundamentais porque o mar serve como regulador da temperatura planetária, absorvendo o excesso de calor e de CO2. O fenômeno sazonal El Niño acentuou os registros e ajudou a perturbar o clima em todos os cantos do planeta, desde grandes incêndios no Canadá até secas extremas na África, no Oriente Médio ou altas temperaturas em pleno inverno na Austrália ou no Cone Sul. O Copérnicos tem um banco de dados que remonta a 1850, mas as temperaturas registradas em 2023 provavelmente excedem as de todos os períodos durante pelo menos 100 mil anos. A pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul, o STF suspendeu liminares de indulto de Natal em todo o país para presos que cometeram crimes menos graves, mas que ainda têm penas a cumprir para outros crimes mais graves. Na prática, é uma medida efetiva de segurança pública, porque impede que presos que cometeram crimes hediondos com violência ou grave ameaça à pessoa, violência doméstica, entre outros, recebam o benefício do indulto natalino, que significa perdão total ou parcial da pena do condenado. A medida tem, portanto, nesse momento, caráter liminar. Você se considera uma pessoa econômica?
Consegue ter o controle do dinheiro e bom senso na hora de gastar? Não podemos negar, né, que o bem-estar financeiro também é um componente essencial para uma vida mais confortável. Por isso, cada vez mais a educação financeira se torna um dos grandes temas que devem ser discutidos dentro de casa, na sala de aula. A reportagem que nós vamos trazer agora vai nessa linha. A nossa colega, Alena Caetano, que está curtindo as suas férias, planejou esse momento há exatamente um ano, utilizando um cofrinho, método bem tradicional, né? Que também está sendo adotado pela Helena, que sonha em viajar para a Disney. E antes de contar essas histórias, eu tomei a liberdade de revelar que esse conteúdo caiu em boas mãos. Eu me considero uma pessoa econômica, controlador de cada centavo gasto ou adquirido, o popular mão de vaca. E essa minha preocupação não é à toa. O levantamento feito pelo Instituto FSB Pesquisa revela que 3 em cada 10 brasileiros têm gastos maiores que a renda. Segundo os dados, ao menos 47% dos brasileiros apontam as finanças pessoais como maior preocupação do momento. E para você que gasta como um herdeiro, a gente traz 2 bons exemplos de como pensar em economizar. Antes de sair de férias, a Alena Caetano deixou esse recadinho, contando qual o método que ela utilizou para ter aquele dinheiro durante o período de descanso. Felicidade não se compra, se faz todos os dias. No ano de 2023 eu resolvi levar ao pé da letra esta frase, construindo um pedacinho de felicidade, a felicidade e a alegria das férias de final de ano, férias 2024. De que maneira? Ressuscitando uma antiga prática, cofrinho. Sim, eu resolvi fazer uma poupancinha de férias. Comecei em janeiro de 2023, coloquei aqui R$30 e agora em dezembro, quando eu abri o cofrinho, tinha R$2.340. Além de um valor fixo que eu me dispus a colocar todo mês aqui, né? Qualquer moedinha, aqui para dentro. Gente, é uma sensação muito gostosa. Todo mês a gente ter aquele compromisso de colocar moedas, colocar dinheiro no cofrinho, na poupancinha, sabendo que você está construindo um sonho. E também é muito gostoso a gente ter aquela sensação de abrir o cofrinho e ele tá cheio e você contar as moedinhas, contar o dinheiro e depois ter um resultado, uma soma considerável. Para quê? Para realizar um sonho bom, um sonho gostoso. Esse foi o script utilizado pela Alena para ter toda essa economia no final do ano. O cofrinho é um método antigo e muito eficaz de otimizar todo o seu recurso, que lá no final pode ser valioso diante do seu esforço em economizar. O ideal mesmo é que a gente consiga, né, assim como ela já faz isso, consiga programar dentro da renda da pessoa, né, que tanto por mês vá para esse cofrinho, para uma poupança ou para o que for, né, para uma aplicação financeira, se for o caso, mas para que possa juntar tanto um X por mês, né, então que isso vire quase um boleto a ser pago, né, então esse é um desafio, né, eu imagino que esse desafio que ela faça, isso que ela faça seja um dos desafios, né. Existem vários tipos de desafio, principalmente agora para o início do ano, e até fica a sugestão de fazer o desafio das 52 semanas, que é a cada semana colocar R$1, na segunda semana colocar R$2, na terceira semana colocar R$3, e assim vai aumentando. Ao final do ano também consegue um valor bem interessante, seja para pagar alguma conta dessas despesas de virada de ano que se tem, quanto para realizar algum sonho, para poder viajar. E parece que a gente combinou, Janile. Essas palavras sonho e viajar se conectam muito com a Helena, de 8 anos. Ela tem o desejo de conhecer a Disney nos Estados Unidos quando completar 15 anos. Nada de festa. Ela quer mesmo é conhecer o Mickey. E esse planejamento começou cedo. Hoje, ela tem R$600 juntados no porquinho, com a ajuda dos pais e dos avós. O custo da viagem e do parque gira em torno dos R$20 mil. Valor ainda distante, mas bem possível de ser realizado com toda essa disciplina.
O meu sonho é ir pra Disney. Eu queria muito, muito, muito. Os meus pais estão me ajudando a economizar dinheiro faz bastante tempo. Às vezes eu peço um pouquinho de dinheiro para os meus avós, minha família. E todo fim do mês, os meus avós me dão R$50 para mim colocar no meu cofrinho. Ok, e tu não abre mão desse valor, por exemplo, para comprar uma boneca, alguma coisa, não. É só para viagem. Sim. O meu porquinho é para ir pra Disney. A festa dá pra fazer com qualquer idade, não precisa ser de 15. A Disney é que eu queria, assim, ir com 15. Porque eu acho que seria mais legal. Que daí, quanto mais nova possível, mais legal fica. Pra tu aproveitar, né? Todo o parque lá da... Eu nunca fui, né? Mas eu sei que lá é bastante grande, né? Sim. Isso. E tu tem muita dúvida ainda sobre ou tu tá definida que é a Disney que tu quer? Eu tô definida que é a Disney que eu quero. Se a gente deseja algo, a gente trabalha para que esse desejo aconteça, né? Uma viagem, um passeio de final de semana, né? Então, desde pequenininha, a gente ensina ela isso, né? Quer algo, vamos economizar, né? Dar valor pro dinheiro, né? Pro trabalho do pai e da mãe, que traz o sustento e ajuda a realizar, né? Os sonhos da nossa família. Então, o dinheirinho que ela recebe, então ela sempre foi instigada, né, orientada a economizar para as coisinhas que ela quer, que ela gosta, né? Então, quando ela manifestou esse interesse de ir para Disney, aí não virou um sonho dela, né? Vira um sonho nosso também, né? Que pai, que mãe que não quer um filho realizando um sonho, né? Ela tem um objetivo considerado grande, né, para a idade dela também, e também depende de muitas realidades, né, mas também é um objetivo muito grande para ela atingir. Tá certíssima em antecipar esse planejamento e conseguir atingir os objetivos, só também fica uma dica, que ela vai acabar abrindo mão de consumir algumas coisas agora, coisas que as pessoas da idade dela, que outras crianças muitas vezes possam estar consumindo agora para atingir esse objetivo lá na frente, né? Então ela está corretíssima com isso, mas também para ela não deixar de brincar, de fazer o que ela quiser fazer também, né? Claro, sempre tendo em mente esse objetivo para conseguir lá na frente. A gente fica na torcida pela Helena e também agradece o exemplo de como economizar em um ano da colega Lena Caetano. E você aí de casa que assistiu a reportagem, já começou a economizar? Muito bom! Se não começou, fica aí o convite, né? A gente precisa de disciplina, né? Economiza um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã e lá na frente a gente consegue realizar, quem sabe, um objetivo grandão. Vamos mudar de assunto agora? As chuvaradas das últimas semanas deixaram inúmeros prejuízos aqui em Cachoeira do Sul. São muitas as demandas e os pedidos de atenção recebidos por moradores de toda a parte. Para atualizar a população sobre os serviços realizados, a Prefeitura está divulgando uma espécie de boletim mostrando quais os pontos foram atendidos. A pedido da prefeita Ângela Chu, a Prefeitura de Cachoeira do Sul passou a disponibilizar no seu site um boletim com as ações de recuperação dos pontos críticos da cidade, tanto na zona urbana quanto no interior. Essa iniciativa busca informar a população sobre o andamento dos trabalhos. No primeiro boletim, divulgado ontem, foram anunciadas as seguintes ações. No bairro Alto do Amorim, foram avaliados os pontos de maior necessidade e realizada a limpeza das sangas. O trabalho foi feito pela Secretaria de Meio Ambiente. Para hoje está prevista a avaliação do bairro Bom Retiro. Já a Secretaria de Obras segue o trabalho de calçamento da Rua Conde de Porto Alegre. A previsão da Prefeitura é concluir o lado esquerdo, no sentido centro-bairro, até o final desta semana. Depois disso, serão feitos reparos no lado direito da pista. Também foi concluída a obra na Rua Marechal Floriano e realizado o patrulhamento de diversas ruas no bairro Xangri-Lá. No bairro Vila Nova foram construídas novas caixas coletoras de água pluvial. No interior, na localidade do Seringa, foram realizadas obras de canalização. Também foram recuperadas algumas estradas no Alto dos Cacemiros e na barragem do Capané. A Secretaria de Interior também realizou o corte de madeiras para iniciar a construção e a recuperação de pontes. Por fim, a Secretaria de Planejamento começou o mapeamento dos pontos críticos na parte de calçamento,
para realizar o projeto básico de reconstrução de ruas, tubulações e pontes. E a Prefeitura de Cachoeira do Sul informou ontem que o trânsito na rua Marechal Floriano já está liberado, como inclusive a gente viu aí na matéria, né? O trecho entre as ruas Milan Kras e Major Ouriques foi bloqueado na noite do dia 3 de janeiro, em função de uma cratera que se abriu no local. O buraco de mais de 4 metros de profundidade surgiu após a forte chuva que assolou o município no dia anterior. A Secretaria de Obras informou que a obra foi finalizada e que 6 canos foram substituídos. A Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer informou ontem que está organizando todos os detalhes para que a Praia Nova esteja em plenas condições de uso pelos banhistas em Cachoeira do Sul. Desde dezembro, os salva-vidas da Operação Verão estão no balneário e a Secretaria distribuiu placas de orientação sobre os locais seguros para banho. Nesse primeiro momento, 2 contêineres da Conesul foram instalados no local para descarte de lixo. A Prefeitura, por meio de uma nota distribuída para a imprensa, prometeu colocar iluminação, energia na área de food trucks, retirada de vegetação caída, como galhos. Informou que vai ser feita uma terraplanagem no local. A Prefeitura informou que busca a alocação de banheiros químicos. Por fim, já neste fim de semana, vai ter o empréstimo de materiais esportivos de forma gratuita para os banhistas. E hoje tem aqui no NT Sul o quadro Educacão com a Francine Hernandes. Me conta uma coisa aí, quando você vai viajar de carro, você leva o seu doguinho junto? É só pegar a chave do carro que ele já fica todo agitado? A Francine traz dicas sobre isso para facilitar a vida. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Educacão. E se o seu cachorro é daqueles que quando você pega a chave do carro, ele já fica super agitado, correndo, querendo ir pro carro, ou ainda, quando você anda de carro, ele late excessivamente para tudo, vem com a gente que esse quadro é pra você. Se não for e conhece alguém, já chama para assistir. Vamos lá. Vamos entender primeiro esse comportamento? Como o cachorro vê o carro? O carro é uma coisa bem complexa, assim, de emoções. Primeiro, o carro é uma caixa gigante cheia do cheiro dos humanos favoritos do seu cão. Então ele já é um lugar legal pra caramba só de ficar. Segundo, toda vez que seu cão entra no carro, ele vai para um lugar legal. Ele vai pro parque, ele vai viajar, ele vai explorar novos cheiros, ele vai passear. O que acontece com a cabecinha do nosso cão? Estar no carro acaba gerando ansiedade, porque ele pode estar pensando, meu Deus, eu tô indo pra Disney. Então, e quando o cachorro tá com uma ansiedade muito alta, ele pode não saber lidar com isso. E como é que o cachorro lida com a ansiedade? Com agitação. Quando ele se movimenta, ele se acalma. Quando ele late, ele vai se acalmando. Então essa é a forma que o cachorro tem instintivamente de lidar com a ansiedade de estar num lugar que é muito legal para ele. Por isso tem cães que vão no carro latindo o tempo inteiro. Ai Fran, mas meu Deus, isso é insuportável, o que eu faço? A primeira coisa, a gente tem que acostumar que nem sempre que o seu cachorro vai pro carro ele vai estar indo pra Disney. E isso já começa com isso aqui, ó. Se você pega a chave do seu carro e o seu cachorro já fica doido, você vai pegar a chave do seu carro e vai movimentar ela pela casa. De vez em quando você vai abrir o carro. Ó, a Red gosta do som do abrir, viu? Vai fechar. Vai acostumar de novo, abrir o carro, fecha. Pro seu cachorro ouvir o som. Esteja perto, passe perto do carro e não entre. Passou dessa fase, eu tô pegando a chave, meu cachorro tá tranquilo. O segundo passo é ele entender que nem sempre que ele anda de carro, ele vai para um lugar incrível. Você pode colocar ele no carro para receber alimentação, para dar um mordedor e nem tirar o carro da garagem. Você pode dar uma voltinha na quadra, né? Você pode usar o seu cachorro para ir, sei lá, vou com alguém na farmácia. Leva o cachorro junto, ele não vai descer. Assim ele vai se acostumando que o carro não é aquela coisa uau! E ele vai normalizando o carro na rotina. Certo? Isso é para aqueles cachorros que são super ansiosos. Mas, Fran, o meu cachorro ele não gosta de andar de carro.
ele tem medo. Ele não vai pro carro, tem que colocar ele no colo. Primeira coisa que você tem que ver nesses casos é: seu cachorro nauseia quando ele anda de carro. A Red veio pra mim nauseando bastante, hoje ela já tá mais acostumada, a gente só precisa da medicação para viagens longas. Mas, se seu cachorro nauseia, conversa com o veterinário, vê uma medicação, porque seu cão não vai gostar de um lugar onde ele sempre se sente mal. Ah, Fran, ele não nauseia. Então a segunda coisa que você tem que ver é se seu cachorro não tá andando de carro só pra coisas ruins. Ah, ele só pega o carro pra ir na veterinária levar vacina. Ah, gente, aí não vai dar bom, né? Ou só pega o carro pra ir pro banho. Banho é ótimo pra nós, cachorro não gosta, porque tira todo o cheiro dele, toda essa roupa que eles se vestiram muito orgulhosamente de fedor. Então, banho não é legal pro nosso cachorro. Você, nesses casos, seu cachorro não enjoa, você tem que começar a levar seu cachorro para coisas maravilhosas. E aí, nesse caso, vai ser, nem que seja, botar no carro para andar uma quadra para ir pro passeio cheirar. Não precisa, ai meu Deus, eu vou viajar pra praia. Não, gente, o simples e o que cabe no dia a dia funciona muito bem. Essas pequenas medidas, quando treinadas com constância, porque não adianta vocês fazerem isso uma vez e achar que vai estar tudo certo. Com constância, ao longo da semana, dos meses e dos anos, dá muita diferença no dia a dia. Eu já notei que eu tô precisando fazer mais, abrir e fechar meu carro aqui, ó, porque eu abro, ó, a Red tá bem ligada. E ela ainda não tá naquele loop de excitação que pula, que corre, que vai. Mas esse tipo de reação eu já não curto muito, eu prefiro cachorro tranquilo nessa situação. Faz sentido? Espero que tenham gostado, muito obrigada, até o próximo Educacão. E aí, gostou das dicas? Estamos chegando no nosso primeiro bloco de interatividade para ouvir você, para ver o seu recado, a sua informação. Vou começar aqui pelo YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. A Suelen está dizendo aqui, obrigado NT Sul por nos dar abertura para insatisfações, satisfações da nossa cidade. E aí ela diz aqui, vi que estão organizando a Praia Nova. Vocês do jornal dão voz a todos nós. Obrigado, Suelen, pela participação. É isso que a gente tenta fazer todos os dias aqui no NT Sul. Quem está em casa pode participar sugerindo uma pauta, né, uma reportagem, contando aquilo que está acontecendo. O WhatsApp é o 51997697129 e por isso nós vamos para a telinha para ver quem fala com a gente. Olha aqui, ó, Marlene Aires, eu já estou economizando, vou precisar até de um cofrinho maior. Ela mandou a foto aqui de como ela guarda, né, o dinheirinho. É isso, Marlene, obrigado pela participação. A gente exibiu agora há pouco a reportagem falando sobre economia, sobre poupar. E como no passado a gente chamava, e ainda existem, né, os porquinhos, aqueles pra gente ir colocando a moedinha, ou nesse caso do cofrinho que a Marlene compartilhou com a gente. Olha aqui, ó, por falar em porquinho, tem um aqui. A Isabel tá mostrando pra gente. Sou adepta do cofrinho, já faz um bom tempo. Obrigado, Isabel, pela participação. O importante é economizar. Em algum momento, essa economia vai salvar a pátria, né? Quem mais? O Márcio Gonçalves está com a gente. Na minha opinião, de nada adianta a secretaria realizar patrulhamento se os operadores das máquinas não souberem fazer a drenagem correta para o escoamento das águas. Eles deixam as ruas planas e na primeira chuva as ruas enchem de valetas no meio, diz aqui o Márcio. Obrigado, Márcio, pela participação. Daqui a pouquinho, mais recados da audiência, você pode seguir participando com a gente. A seguir aqui no NT Sul tem a previsão do tempo e eu vou bater um papo com a comentarista do quadro Dia de Terapia, a psicóloga Lisiane Omrich. Tem dicas importantes para a gente ter uma boa saúde mental este ano. E ainda, você vai conhecer um novo empreendimento esportivo que abre as portas em Cachoeira do Sul hoje. O Fly Paddle vai ofertar aulas, quadras para a prática do esporte, gastronomia e entretenimento. Nós voltamos já já. NT Sul de volta ao vivo, obrigado a você de casa pela companhia com a gente. Por aqui estamos com o telejornal NT Sul, atualizando as informações do dia. E agora vamos falar um pouquinho do tempo e ver imagens da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Dia que tem uma cobertura expressiva de nuvens, né? O sol basicamente não apareceu. Até a gente já teve em alguns pontos aqui de Cachoeira do Sul, embora não na cidade, mas especialmente na área rural, algumas pancadas de chuva. E essa é a tendência para o dia. A gente pode ter algumas regiões com muita chuva,
alguns metros à frente, alguns quilômetros à frente, sem nenhuma gota de água. Bom, vamos ver então agora a previsão do tempo para Cachoeira do Sul e também para todo o Rio Grande do Sul. Quarta-feira em Cachoeira do Sul, o dia amanheceu com uma ampla cobertura de nuvens e tem previsão de chuva. E conforme a clima-tempo, o risco de temporal continua no radar. Temperatura mínima 23 graus e máxima 29. Quinta-feira tem a tendência de ter chuva com aberturas de sol à tarde. Temperatura mínima 21 graus e máxima 27. Sexta-feira tende a ter nuvens, mas o sol aparece. Temperatura mínima 20 graus e máxima 28. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O sol chega a aparecer com nuvens em diferentes pontos do estado nesta quarta, mas com momentos de maior nebulosidade e céu nublado a encoberto no decorrer do dia na maioria das localidades. Chove no Rio Grande do Sul, mas de forma irregular, com nada de precipitação em alguns pontos e muita chuva em outros. Alerta-se para chuva intensa, com alto risco de precipitações volumosas a excessivas na metade oeste. O dia é novamente quente, abafado, o que pode levar a temporais à tarde em pontos localizados. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital Porto Alegre, máxima de 31 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 27. Na região norte, em Passo Fundo, 31 graus. Em Santa Maria, na região central, 27. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 30 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 27 graus. E vamos ver agora mais recadinhos da nossa audiência. Hora de mais um bloco de interatividade. O WhatsApp é o 51997697129. E eu falo também de quem está com a gente no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. A Karina da Silva está por aqui. Cristina Veloso, diretamente de Viamão, na Grande Porto Alegre. A Ângela Pribe também está com a gente aqui. Obrigado pela mensagem. Sandra Ferreira, toda a família, Mara Regina Melo Belo, obrigado a vocês pelas mensagens. Vamos para a telinha? Olha aqui, ó, Taimaturgo de Teresina, no Piauí. Eu e minha avó Maria gostamos muito do seu programa. Assistimos todos os dias, sem falta. Eu não conhecia, mas depois que ela me apresentou, eu comecei a gostar muito e agora eu e ela assistimos todos os dias. Que coisa boa! Muito obrigado pela participação. Um abraço para os nossos amigos, que a gente fica aqui realmente com o coração cheio de alegria, cheio de gratidão por ter a companhia na hora do almoço. Participem mais vezes, viu? Pessoal aí de Teresina, no Piauí. Quem mais? Temos mais recadinhos. A Thaís está participando. Gostaria de agradecer ao pessoal da Secretaria do Interior e aos funcionários que arrumaram os buracos da estrada do Passo do Seringa. O Eliezer, o Diego, o Nativaldo, o Edilson e o Marcelo. Tá aí o pessoal trabalhando, máquinas em operação. Obrigado, Thaís, pela participação e por relatar aí o trabalho que está sendo realizado. Quem mais? Marco Aurélio também está com a gente. Olhem como está a rua Leopoldo Souza, no bairro Ponche Verde. Bom, tá desmoronando aí, né? Tá ruim. Se não estou enganado, ali tem um pouco de lixo também dentro da sanga. Então são questões aí que precisam de manutenção, né? Especialmente aí esse lado que tá desmoronando, né? Tem casa aí bem pertinho, então manutenção precisa chegar, né, Marco? Obrigado pela participação e pelo vídeo. Quem mais? A Patrícia também está com a gente aqui. Será que o secretário de Obras lembra da rua Júlio Viegas, no bairro Quinta da Boa Vista? A rua é estreita e tem um buraco enorme no meio. Estamos tendo que fazer uma volta enorme, porque de carro não dá para passar ali, relata aqui a Patrícia. Obrigado, Patrícia, pela participação. A gente está trazendo aqui, não é, como mencionamos mais cedo, o roteiro que a Secretaria de Obras está fazendo para fazer essas manutenções. Tomara que a manutenção, chegue logo por aí para resolver esse caso também. Gente, um empreendimento que surgiu da paixão de uma família pelo esporte e que se consolidou em uma homenagem ao pai. Diego Prois abre suas portas hoje em Cachoeira do Sul. O Fly Paddle é um clube de pádel que oferta aulas, quadras para a prática do esporte, gastronomia e entretenimento. A Thelma Tomás passou ontem por lá e acompanhou um pouco da movimentação e dos últimos detalhes para a inauguração que vai reunir grandes estrelas do esporte em uma exibição na tarde de hoje.
O esporte começou lá no México há 60 anos, pelo menos, mas é aqui no sul do Brasil onde ele é mais popular e tem o maior número de adeptos. Cachoeira do Sul confirma isso. Tanto que há mais uma quadra, ou pelo menos um centro, deve ser inaugurado aqui na cidade, reunindo esses apaixonados pelo pádel. Eu estou aqui onde os últimos ajustes estão sendo feitos no Fly Paddle, que tem amanhã um verdadeiro All-Star Game, reunindo grandes nomes dessa modalidade esportiva, daqueles que se tornaram adeptos e apaixonados pela raquete. Do meu lado está a Letícia Foliato, que é uma empreendedora e apaixonada pelo esporte, que vai dar os detalhes desse empreendimento, que é mais do que isso. Eu conversava com ela e o Fly Paddle é a consolidação de um grande projeto de vida. Na verdade, é a consolidação de um sonho e uma grande homenagem também ao Diego, o marido da Letícia, que faleceu e que é o gestor desse projeto de vida dela, dele e dos 2 filhos. É isso, né, Letícia? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Obrigado pela oportunidade. E sim, é muito mais do que um complexo esportivo em andamento. É um sonho que vai ser realizado amanhã, um projeto idealizado por mim, pelo Diegão, minuciosamente estudado, onde a gente colocou toda a nossa energia e nosso amor e procuramos em cada mínimo detalhe estudar uma maneira de que tu consiga agregar um convívio familiar à prática do esporte e do pádel, né, que acabou se tornando uma grande paixão pela nossa família. Todos nós, o Diego, eu, o Pedro e a Marina, iniciamos nessa prática há 3 anos atrás e de lá para cá se tornou realmente um vício. Fly Paddle, a iniciar pelo nome já é uma homenagem, né? Um projeto que depois dos acontecimentos nós nos reunimos e decidimos então levar adiante e levantar a parede. Ele saiu do papel nesse plano, né? Mas eu tenho certeza que está colocando toda a energia para que realmente aconteça da forma mais linda e de como realmente seria se ele tivesse conosco. Inclusive a gente está na quadra, que depois a gente mostra em detalhes aí para quem acompanha a reportagem, que é a quadra Diegão, né? Para quem não sabe, o Diego era piloto agrícola, né? E a Letícia, junto com ele, sonhou com esse empreendimento. E agora ele saiu do papel e traz não só essa homenagem, mas uma outra oportunidade para que famílias também venham conviver aqui nesse espaço, que vai ser mais do que essas quadras, que são quadras modernas, num outro formato, né, Letícia? E que também tem essa área de convivência. Vamos falar um pouquinho sobre essa oportunidade das famílias não só virem praticar esse esporte, que já é uma febre nacional e uma febre internacional, mas uma febre bem gaúcha, né? E também essas áreas de convivência. É de praxe no pádel, principalmente no sul, né? Tu patrocinar com nomes as quadras, né? Mas a do Diegão fiz questão, né? Fazendo uma união então com a empresa, que é a DP Aviação, e a quadra. São 4 quadras de vidro, né? Quadras da Grip Paddle, Pablo Lima, assinado pelo Pablo Lima. A grama é o que a gente tem hoje de mais top, que é a limonta, e uma estrutura infinita aí de lazer, gastronomia, pracinha para as crianças, né? Um deck para tu olhar o pôr do sol. Então, as atividades são várias aqui. E o All-Star Game, que eu fiz referência na abertura dessa conversa, né, Letícia, traz para a Cachoeira do Sul os nomes mais
reconhecidos nessa modalidade esportiva, para o pessoal que acompanha as competições e acompanha também os destaques no mundo do pádel, para fazer uma exibição aí na abertura dos trabalhos aqui no Fly Padel. Amanhã, na inauguração, então, a gente vai ter o Desafio das Estrelas, que é um projeto idealizado e executado pelo Rogerinho, né? Um grande amigo, um grande mestre, padelista, grande professor, tenho um carinho enorme por ele. E onde ele junta os melhores que vão fazer uma exibição. E eles se exibem mesmo e podem, porque jogam muito. Entre os nomes a gente tem o Pablo Lima, que é o top, né? A gurizada aí está esperando ansiosamente. Após o término do torneio, então na segunda-feira, dia 16 de janeiro, o clube abre as portas às 8 da manhã para aguardar toda a comunidade cachoeirense, padelistas, simpatizantes, pessoal que é só torcer, que quer conhecer, que quer usufruir de uma boa gastronomia e marcar suas aulas. Nós estamos com 3 professores excelentes, né? É uma proposta, um projeto inovador também. E alugar a quadra aí para vir dar uma brincada. Eu já marquei a tua aula. Tá aí, ó. Convite, inclusive, para repórter que não manja nada de pádel e para quem está em casa que, de repente, quer tentar iniciar uma atividade esportiva que botou na listinha aí para 2024. Eu tô dentro dessas pessoas que ainda não começaram o projeto Verão 2025, 2026. Então, a Letícia já me chamou aqui para isso. A partir da segunda-feira, então, vem para Fly Padel. Tá aí uma oportunidade de iniciar uma outra atividade esportiva que pode ser o pádel, então, aqui em Cachoeira do Sul. Tá feito o convite. E a gente dá sequência aqui no NT Sul, na nossa série de entrevistas com os nossos comentaristas aqui do telejornal NT Sul. Toda quarta-feira, uma entrevista com um dos comentaristas. E hoje, com alegria, recebemos aqui Lisiane Omerich, do Dia de Terapia. Terapia comigo hoje. Tudo bem, Lisiane? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Olá a todos. É isso aí. Como é que foi o ano de 2023? O que está esperando para 2024? 2023 foi um ano bom, com bastante trabalho, bastante correria, que a nossa vida é bem corrida, né? Não dá para dizer que tenha sido um ano ruim, mas a gente sempre espera que 2024 seja melhor. Eu nunca perco a esperança, eu nunca perco a expectativa de que o ano que vem a gente está cheio de energias boas, né? A gente tem altas expectativas, então eu penso que vai ser melhor ainda do que 2023. É isso, é o que a gente deseja, né? Exatamente. Ô, Lisiane, eu fiquei curioso porque no primeiro comentário que você fez aqui no NT Sul, no começo de 2024, você disse que espera mais paz para 2024. O povo está brigando muito? Eu acho que as pessoas estão com um pouco de dificuldade de entendimento. Se tu parar para pensar, Daniel, ninguém ouve mais ninguém. A gente precisa ter um pouco mais de empatia, a gente precisa se doar um pouco mais ao próximo, parar, ouvir, dar valor à pessoa que está perto da gente, seja essa pessoa nosso colega, da nossa família, né, amigos. Então, quando eu falo de paz, eu falo daquela sensação de equilíbrio, de tu poder conduzir a tua vida dentro de um processo de equilíbrio, que tu não arrume confusão com ninguém, que tu possa fazer os teus planejamentos de uma forma bem organizada, né, que tu possa dormir de noite e relaxar e estar tranquilo. Não, hoje eu fiz tudo o que eu poderia fazer durante esse dia. Então, assim, agora eu posso dormir descansado. Consciência tranquila. Exatamente, mais ou menos nesse sentido. É claro que como somos seres humanos, a gente vai errar muito, a gente erra muito. Se a gente quer fazer um beija-flor e faz um urubu bem grande, né? Mas que seja na maior parte do tempo de paz e de equilíbrio. Então, isso eu desejo, principalmente para mim, que sou uma pessoa muito agitada. Então, eu quero passar o 2024 mais em paz, com maior tranquilidade, com maior organização e equilíbrio. É isso. Bom, a gente sempre destaca aqui que você de casa pode interagir com o NT Sul. Você também pode mandar para a gente a sua pergunta, a sua dúvida para os nossos comentaristas. A Lisiane está com a gente às quintas-feiras aqui no Telejornal, no quadro Dia de Terapia, e a gente pode repassar a sua pergunta, a sua dúvida sobre esses temas que são tão importantes relacionados à nossa saúde mental. Então,
o que for correlacionado à psicologia, a Lisiane está aqui para trazer boas dicas para todos nós. Lisiane, o brasileiro tem fama de ser um povo muito festeiro, né? Que gosta de se reunir, estar com a família, com os amigos. Mas tem um indicador de um levantamento do ano passado que me deixou bastante apreensivo. E eu vou, inclusive, buscar aqui apoio no meu tablet. A OMS indica que 5,8% da população brasileira sofre com depressão. E é o maior índice comparando com os países da América do Sul. Para você de casa ter uma ideia, isso equivale a 11 milhões de pessoas. O que está acontecendo com o brasileiro? Exatamente, esse índice ainda vai aumentar. Esse índice vai aumentar até 2030, ele vai aumentar mais ainda. Então, assim, ó, a depressão, ela pode ser por fatores genéticos e fatores ambientais, né? Então, a gente mora num país ensolarado, a gente sabe que a incidência da depressão nos países com frio, ela é bem maior. Então, a gente mora num país ensolarado, nós somos festeiros, a gente gosta da vida, a gente gosta de pegar uma praia, nós gostamos de tudo aquilo que é bom. Mas isso não influencia, não minimiza o fato de que qualquer um de nós podemos desenvolver depressão a qualquer momento. Primeiro, a gente precisa ver a genética, né? A gente sempre pergunta se na família alguém tem algum tipo de transtorno mental. Muitas vezes não pega numa geração, pega 2 gerações após, né? Mas com certeza alguém vai dar continuidade naquele processo depressivo da família. Então, a genética conta muito. Os fatores que fazem hoje com que a gente exista, eles são muito estressores. A gente vive numa correria, a gente vive com notícias em tempo real, hoje acontece uma desgraça lá no Japão, como aconteceu o terremoto, tu sabe em tempo real, né? E não falta desgraça mundo afora para acontecer na vida da gente, né? Tivemos 2 anos de pandemia que isso mudou muito a rotina das pessoas e propiciou um aumento do comportamento depressivo. Então, esses fatores externos, ambientais que a gente tem ao nosso redor, o vício em bebida alcoólica, o cigarro, a falta de exercício físico, a própria correria, a falta de uma alimentação regrada, de um sono regrado, isso tudo leva a um comportamento depressivo, sem contar as mudanças que a gente tem na vida, né? Nós somos muito resistentes à mudança. Falou em mudança para o ser humano, parece assim que o mundo vai terminar. Então, tu também entra num comportamento depressivo quando tu precisa fazer uma modificação radical na tua vida, uma doença em família, uma perda de emprego, uma mudança de cidade, uma mudança no relacionamento, são coisas que também podem desenvolver a depressão. E são coisas que acontecem no dia a dia da gente. Nós estamos sempre sujeitos a um contratempo que pode ou não desenvolver um comportamento depressivo na gente. Então, os nossos fatores ao redor de nós, eles são propensos ao comportamento depressivo. Por isso, Daniel, que a gente pede nos pedidos de começo de ano, que a pessoa fique mais equilibrada, que ela possa pensar mais quando ela tiver algumas atitudes estressoras, que ela pare, reflita, né? Ela precisa se proteger um pouco também da depressão. Ela precisa se ajudar um pouco, né? Ô Lisiane, como é que a gente diferencia, vamos dizer assim, um quadro de depressão, que a pessoa precisa buscar ajuda, né? Buscar um psicólogo, enfim, de uma outra situação, quem sabe mais corriqueira? Por exemplo, em algum momento eu posso me sentir triste por uma situação que aconteceu, ou angustiado, porque há um conflito ali na família, a pessoa não consegue resolver, ou no âmbito de trabalho, independentemente, ou uma ansiedade por algo que está por vir. Mas como que a gente diferencia esses sentimentos de um quadro que é caracterizado por depressão? Pela durabilidade do sentimento, né? A depressão, ela vem acontecendo aos poucos, né? Tu não deita bom e acorda depressivo. É um processo, né? Que ele vai indo aos pouquinhos. Então, assim, ó, tu te sentir aborrecido, furioso, irado, angustiado, que a angústia, a ansiedade, ela faz parte da nossa vida, né? Não existe ser humano sem ansiedade. Então, ela faz parte. Às vezes, essa ansiedade, ela tá excessiva. Então, ela nos dá aquela sensação de sufocamento, de angústia, né?
Isso são coisas normais do cotidiano. Não tem, assim, uma pessoa que passa o dia inteiro vendo um passarinho verde, né? A gente tem altos e baixos durante o dia. Eu tô bem agora, daqui a pouco aconteceu uma coisa que eu fiquei indignada, né? Agora, a depressão, ela é diferente. Tu começa aos pouquinhos perdendo a vontade de conversar com as pessoas, se isolando, perdendo a vontade de trabalhar ou de estudar, não quer mais ver os amigos, já não quer mais tomar banho, já não cuida mais da sua higiene, do seu corpo, né? Não quer mais se alimentar, não tem um bom sono, às vezes só quer ficar trancado no quarto. Então, tu vai vendo que aquele comportamento não condiz com o comportamento normal de uma pessoa. Aquele comportamento ali, né, que a Mariazinha está apresentando, não é o comportamento que normalmente ela tem, mesmo quando ela está braba, que ela bate porta, que ela grita, que ela está irritada, né, ou quando ela está aborrecida com alguma coisa. Aquele comportamento dela é bem diferente daquilo que ela é. Então, aí a gente precisa acender o sinal vermelho. A gente precisa prestar atenção naquela pessoa que está ali. Dessa forma, a depressão, aos pouquinhos, ela vai se instalando. Pensamentos negativos, pensamentos suicidas, vontade de sumir, né? Eu quero sumir, eu não quero mais ver ninguém. Então, aí tu já sinaliza, opa, aqui tem alguma coisa que não tá legal, né? Essa pessoa tá em sofrimento. Tu vê claramente o sofrimento no semblante da pessoa, né? Tu consegue. Aí sim, aí ela precisa procurar uma avaliação psiquiátrica, uma avaliação psicológica, né? Para ela poder entender se ela precisa de um tratamento, ou se ela vai dar conta sozinha daquilo que ela está sentindo, né? Então, a avaliação sempre é muito importante. Lisiane, uma coisa que eu acho que é muito comum na nossa sociedade, no dia a dia, é a questão da gente minimizar a dor do outro, né? Por exemplo, vamos dizer, para quem tem o seu filho ou a sua filha na adolescência, acho que é um bom exemplo, né? Quem sabe o pai e a mãe olha para aquela circunstância, ou o namorado terminou com a menina, ou o contrário, e aí a pessoa acha que o mundo vai terminar, que nada mais vai dar certo, mas ela está passando por uma dor. Aí, de repente, vem um adulto ou uma outra pessoa que tem um pouquinho mais de idade e diz, não, isso aí não é nada, minimiza, assim, super minimiza. Diz, dor mesmo é quando tiver que pagar o boleto, quando tiver que trabalhar. Então, quer dizer, a gente não deve comparar os nossos sentimentos e as dores que cada um sente, né? E como mensurar isso no ambiente da família? Realmente, assim, cada um sente a dor que é pertinente a si, né? Não existe coisa mais errada quando diz assim, o que aquela pessoa está depressiva se ela tem tudo? Como Exatamente. O fato dela ter tudo, pode ter dinheiro, não precisa estar correndo atrás da máquina, né? Não vai fazer dela uma pessoa depressiva. Então, com o próprio adolescente, o adolescente é muito propenso a comportamento depressivo. E jamais a gente vai poder minimizar nem para o adolescente e nem para qualquer outra pessoa. Porque a dor, ela é individual de cada um. Talvez para mim ficar depressivo tenha que acontecer uma coisa violentíssima para mim ficar depressiva. Mas para ti pode ser uma coisa que eu vou olhar e vou dizer assim, não, isso é bem menor. Mas para ti não é menor. Para ti é do tamanho daquilo que me deixa depressiva. Então eu preciso entender e te ajudar que não importa os fatores que te levaram até a depressão, mas tu está com a depressão e não é uma coisa que vai passar. A depressão, ela precisa de um tratamento sério. A gente tem um contexto no Brasil que, assim, para todo mal existe um remédio, né? Então, para tudo a gente busca ali um remedinho. Tá com a dor de cabeça, claro, vai tomar um remédio, né? Mas para as questões emocionais, muitas pessoas também confiam demais nisso, né? E o primeiro caminho já é buscar algum tipo de medicação. É o primeiro caminho? Por exemplo, uma pessoa que supõe que esteja com depressão, o caminho já é logo buscar algum tipo de medicação, o caminho é buscar um atendimento psiquiátrico ou psicológico para tratar a origem daquilo? Qual que é o caminho? Isso, assim, Daniel, eu acredito muito na medicação. Tem transtornos que a pessoa está tão surtada, ela está tão desorganizada mentalmente, que tu não consegue fazer nenhum tipo de trabalho psicológico com ela antes dela estabilizar. Então, a medicação, ela anda de mãos dadas com a psicologia. A psiquiatria anda de mãos dadas com a psicologia. Quando a pessoa vai buscar ajuda, tanto ela pode buscar ajuda no psicólogo quanto no psiquiatra. Se não for necessário medicar, o psiquiatra vai ouvir, vai avaliar e ele mesmo vai encaminhar para o psicólogo. Se chegar para a gente no psicólogo e a gente achar necessária a medicação, a gente vai encaminhar para o psiquiatra. É quase que um tratamento combinado, mas a medicação, sim, ela é extremamente importante. E ela precisa ser levada a sério, ela precisa ser feito um tratamento, Daniel, não um tratamento breve, mas um tratamento que seja o suficiente
para que aquele transtorno possa ser extinto e não volte com toda a sua potencialidade logo ali na frente. Mas o que acontece com as pessoas? Quando elas tomam um medicamento, que elas veem que elas estão ficando bem, elas param de tomar. Elas não conseguem entender que elas estão bem porque estão tomando medicação. Porque a medicação, ela atende os sintomas, né? Quando a psicologia atende a raiz do problema. Mas para mim chegar na raiz do problema, para tratar, eu tenho que ter uma pessoa estabilizada nos seus sintomas. Senão eu não consigo criar um vínculo com ela. Eu não consigo ter uma conversa de entendimento com ela para eu poder descobrir o que incomoda ela. Pode ser uma coisa da infância, pode ser os traumas dela. Eu preciso conhecer o que ela traz. E para isso, ela precisa estar estabilizada. Então, esse andar de mãos dadas entre psiquiatria e psicologia é muito bom. Tu trocar ideias com o psiquiatra, né? A gente discute na saúde mental, aqui na prefeitura, onde eu trabalho, no CAPS também. A gente tem psiquiatras ali, então a gente estuda os casos com psicólogo, com psiquiatra, com enfermeiro. Isso é muito positivo para o tratamento do paciente. Tu passa a entender ele mais de uma forma globalizada e não tanto um sujeito e o remédio. Não, aquele sujeito, ele precisa tomar medicação, mas ele também tem as suas dores que a gente precisa descobrir o que é. O enfermeiro já vê se acompanhando, ele não tem hipertensão, se ele não tem já um pré-diabetes, né? Então a gente precisa olhar a pessoa como um todo, né? Fazer uma escuta como um todo nessa pessoa. Então é uma parceria que dá certo. Isso aí. Conversamos aqui com Lisiane Omerich, psicóloga, ela que está à frente do quadro Dia de Terapia, aqui na programação da TV Novo Tempo, no telejornal NT Sul. Lisiane, obrigado pela presença com a gente aqui, um ano abençoado para ti, para tua família. E seguimos contando, né, também com as tuas dicas valiosas sempre aqui no telejornal. É sempre um prazer, Daniel, vir aqui, é um prazer conversar com os telespectadores. Eu amo fazer o programa Dia de Terapia, né? E conto com vocês todos em 2024 me acompanhando e que todos tenham um feliz e abençoado ano novo. É isso aí, muito obrigado por essas dicas tão valiosas. E vamos ver agora recadinhos aqui da nossa audiência. Você é sempre convidado a fazer parte do nosso jornalismo. Aliás, enfatizo o que disse aqui ao longo da entrevista com a Lisiane. Você ficou com a dúvida? Gostaria que a Lisiane trouxesse uma informação sobre algo que é importante para você, sobre saúde mental? Manda sua mensagem para a gente aí nas lives, no nosso WhatsApp, 51997697129. Vamos ver alguns recadinhos aqui do nosso YouTube. O Luiz está com a gente, bendito YouTube. Ele diz aqui, há alguns dias ele só consegue acompanhar o jornal pelo YouTube. Luiz é lá de Sapucaia do Sul, na Grande Porto Alegre. Obrigado, Luiz, pela companhia. Ele diz aqui, mas estou sempre ligado no telejornalismo que ajuda a salvar vidas. Obrigado, meu amigo, pela participação. Claudiano Santos, a Valdereza e Márcia também com a gente aqui no nosso canal do YouTube. Bom, vamos agora aqui para a nossa telinha e vamos ver os recados que estão chegando também por meio do nosso WhatsApp. Então me acompanhem, vamos ver quem fala com a gente. Rui Dutra. Com os fogos do dia 31, a Lilica desapareceu e minha afilhada Cecília está muito triste com saudade da sua cachorrinha. Tá, então, redondezas do bairro Eucalipto, estamos à procura. Qualquer informação, favor entrar em contato. A pessoa também pode entrar em contato com o nosso WhatsApp aqui da TV Cachoeira, né? Que a gente gentilmente vai trazer também essa informação, repassar a mensagem. Obrigado, Rui. Tomara que a cachorrinha aí seja encontrada. Vamos ver quem mais participa com a gente. O Sérgio Larris Carparo. Não tem o cofre, mas tem uma bolsinha. Então aí, né, as moedinhas sendo guardadinhas. Obrigado, Sérgio, pela participação. José Leonir, os moradores da rua Chafi Abraão Nazar estão muito agradecidos pelo trabalho realizado pela Secretaria de Obras. Coisa boa, que bom que o pessoal foi aí, né, José? Porque realmente a situação estava caótica e a gente tinha mostrado isso, inclusive, aqui na nossa telinha. Quem mais? Telespectador anônimo, quero fazer uma denúncia e pedir um posicionamento da Prefeitura sobre o ambulatório Vida em relação às pessoas que têm HIV. Fui buscar medicação e não tinha ninguém para entregar. Voltei para casa sem o remédio. Além disso, as medicações estão sendo dispensadas junto com os medicamentos comuns, ou seja, as pessoas com HIV precisam se expor na frente dos outros. Nós vamos buscar mais informações sobre isso, né, para resolver essa situação. O NT Sul de hoje fica por aqui. Outras informações em nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. A gente se encontra amanhã. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. Tchau!